Imagina que o seu currículo é uma isca e as vagas são os peixes. Em que rio que você vai jogar a sua isca? E aonde você está jogando? A isca que você está utilizando é a isca certa? Você está jogando sua isca em qualquer poça d'água? Como é que está isso aí para você? Ao longo dos anos, as empresas mudaram a forma de divulgação das vagas. Então, isso mudou também a forma como você e eu, como candidatos a uma vaga, nos aplicamos, buscamos essa vaga. Como que funcionava antigamente? Você olha aí para anos atrás, as empresas colocavam uma placa na frente da empresa. Lembra quando você passava na frente de uma empresa, tinha lá uma placa, precisa-se, e tinha lá a plaquinha do que estava buscando? Isso era muito comum. Ainda se faz hoje em dia, mas é muito mais incomum atualmente. Então, alguém passava de ônibus, de carro, a pé lá na frente e tivesse visto aquela placa, vinha para você e te dizia: ó, oh, eu vi a empresa tal lá, tá precisando de alguma coisa lá. Aí você ia até lá e você nem levava currículo. Você chegava lá e falava assim: eu quero preencher uma ficha. Ali na recepção você pegava uma ficha e preenchia à mão uma ficha naquela empresa. Então era muito comum, né? Antigamente, quem aí tem um pouco mais de idade pegou essa época aí de vou deixar uma ficha, né? Não era currículo. Eu lembro que quando eu comecei a procurar emprego, eu ia no shopping e eu chegava, entrava algumas lojas que eu entrava perguntando, tá precisando? Ah, não temos nenhuma vaga no momento. Mas, pô, se você quiser, pode preencher uma ficha. Eu preenchia a ficha e deixava lá, né? Não tinha currículo. Era a ficha que você deixava com seus dados, seu contato, seu endereço, seja lá o que for. E isso foi mudando. Aí as empresas começavam a divulgar também nos jornais. Eu peguei um pouquinho dessa época de jornais, tanto divulgando em jornais, ainda se divulga em jornais, inclusive, mas lá atrás era muito mais forte essa divulgação em jornais. Então você comprava lá normalmente o jornal do domingo e tinha lá a parte de classificados de emprego. Então era muito comum você ver uma pessoa com classificados de emprego olhando aquelas vagas postadas, ia circulando ali de caneta no jornal, essa vaga aqui é interessante, opa, essa aqui é legal. E aí o que as pessoas faziam, os candidatos? Eles pegavam o e-mail da empresa e enviavam o currículo? Não tinha e-mail nessa época, né? Então você pegava ali o contato daquela empresa, o telefone ou o endereço e ia até lá para preencher a tal da ficha. Aí depois começou os currículos, que você imprimia um currículo e tirava um monte de xerox, né, um monte de fotocópia e levava lá o seu currículo para essas várias empresas que você via ali divulgando vagas nos jornais. Depois surgiram as centrais de atendimento ao trabalhador, como, por exemplo, sindicatos, as secretarias de emprego, e você ia lá e fazia um cadastro. Você deixava o seu cadastro preenchido lá, no computador deles, no banco de dados deles, e aí, como que eu divulgava a vaga? Eu ligava lá no sindicato ou na Secretaria de Trabalho e Emprego e falava, olha, eu estou com uma vaga assim, 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 e eles buscavam lá do banco de dados deles profissionais com aqueles perfis, entravam em contato com esses candidatos e falavam, olha, a empresa tal está com uma vaga e encaminhavam você para aquela empresa. E depois surgiu a internet começou a mudar muito as coisas. E aí surgiram os sites de vagas, como Acato, Manager, Infojobs, empregos.com, vagas.com, entre tantos outros sites aí. As empresas passaram a publicar nos sites e as pessoas começaram a se cadastrar nesses sites. E esses sites começaram a ganhar dinheiro com isso, né? Você entrava no site e tinha lá alguns dias, ainda é assim, né? Você utiliza uns dias gratuitamente e depois começa, você quer assinar, você já viu que o negócio é bom, você aumenta a chance de ser colocado de frente para uma vaga boa, então assine no nosso site, tal, a Cato é assim, Infojobs, entre outros. E nesse período também, início dos anos 2000, surgiu uma rede social profissional chamada LinkedIn. E o LinkedIn, no início, ele era um banco de dados
com vários perfis, mas não tinha muita divulgação de empresas, de nada. Mas era como se fosse você colocar o seu currículo numa nuvem. Então, se você quisesse enviar o seu currículo para alguém e não tinha, você poderia dar o link ali do teu perfil do LinkedIn e a pessoa acessava os teus dados de qualquer lugar onde tivesse internet. Mas aí, com o passar dos anos, o LinkedIn foi ficando mais parrudo e o LinkedIn foi se tornando uma das alternativas ao longo desses anos de divulgação de vagas. E foi ficando ainda mais parrudo, ficando ainda maior. E aí o LinkedIn se tornou a principal ferramenta de divulgação de vagas pelas empresas e também a principal ferramenta de divulgação dos currículos. No mundo inteiro, o LinkedIn se tornou uma ferramenta excelente para quem quer se colocar como vitrine disponível para as empresas e as empresas disponibilizando as suas vagas. Tanto que as empresas que entram lá e divulgam uma vaga, por exemplo, elas têm a company page delas para você ver qual que é a empresa, é quase que fosse como se fosse o site da empresa. Então você entra ali, tem as pessoas que trabalham naquela empresa, tem os dados da empresa, tem divulgação de produtos das empresas, se tornou uma ferramenta comercial muito boa, mas também uma baita vitrine para quem está buscando recolocação. O problema é que tem muitas pessoas ainda que ou não sabem utilizar o LinkedIn de forma estratégica para buscar vagas, ou nem acreditam no LinkedIn como sendo uma ferramenta para a busca de vagas. Como eu disse aqui no início, imagine que seu currículo seja uma isca, as vagas sejam os peixes. E tem peixes aí que estão famintos, querendo comer a sua isca. Mas se você não conseguir jogar a sua isca no rio certo, esses peixes não vão comer a sua isca. Essas melhores vagas não vão encontrar no seu currículo. Você já tem um bom currículo, mas você não consegue transpor isso para o LinkedIn e usar o LinkedIn de maneira a fazer o LinkedIn trabalhar para você, fazer a ferramenta trabalhar para você, buscando as vagas para você. E você não consegue encontrar as melhores vagas porque você não conhece ou nem sabia que a ferramenta era tão boa, o LinkedIn era tão bom para esse tipo de utilização. E como eu disse, pode ser que você nem acredite que a ferramenta seja tão boa. LinkedIn funciona. O que acontece? Você precisa usar a ferramenta de forma correta, usar o LinkedIn, criar uma rotina de uso do LinkedIn. Então, você vai criar o seu perfil, aplicar as estratégias de crescimento do seu score, do seu SSI dentro da ferramenta, e você, de repente, nem sabe o que é SSI. Eu explico isso em outros vídeos, não vou adentrar tanto isso, mas você aplicando as estratégias de crescimento do seu SSI, aí você vai criar os alertas de vagas com os filtros certos dentro da ferramenta, do LinkedIn. Se você não faz isso, é como se você chega no rio certo, onde tem os peixes certos, as vagas certas. Mas imagina que tem uma correnteza, o peixe está indo embora. E você chega lá quando você vê, nossa, tinha essa vaga aqui, tinha esse peixe. E a minha isca dava certinho para esse peixe aqui. Mas o peixe já passou, já foi embora, ou alguma outra pessoa jogou também a isca dela e pegou aquele peixe. Então você entende que você tem que estar no tempo certo ali, o quanto antes você chegar ali no rio certo, você vai estar à frente dos outros candidatos.